Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3 do componente curricular de História. Então, como dissemos ontem, e vou repetir também, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, eu e a professora Pet estamos empolgadíssimos de estar aqui no sétimo ano e colaborando com o crescimento intelectual de vocês. Então, vamos continuar o nosso conteúdo de História, dando uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no detalhamento. Como objeto de conhecimento da aula 3, nós temos o seguinte: a ideia de novo mundo, ante o mundo antigo, permanência e ruptura de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Peraí, professor, isso está muito confuso. Como assim? A ideia de novo mundo e mundo antigo, o que isso quer dizer na prática? Daqui a pouco a gente vai começar a desenrolar esses termos aí para entender um pouco melhor o que eles significam. E no nosso detalhamento nós temos o seguinte: transição do feudalismo para o capitalismo. Professor, que palavras complicadas o senhor está utilizando hoje? Não se preocupem, a gente vai descomplicar todo esse conteúdo durante a nossa aula, ok? Então, para isso, vamos ao nosso conteúdo, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós falamos em mundo antigo, tá? Nós estamos nos referindo, adivinha, àquele continente que nós conversamos ontem, que era considerado o centro irradiador de cultura, de civilização, das vestimentas, de tudo, onde o resto do mundo queria estar copiando, não é? Então nós estamos falando da Europa. Então a Europa foi chamada de quê? De mundo velho, o velho mundo. Por aí vai, algumas dessas nomenclaturas. No entanto, nós temos que entender que quando nós falamos também de novo mundo, nós estamos falando justamente do processo daquela expansão colonizadora que houve durante o chamado período moderno, que nós começamos a investigar ontem, onde esses países, esses estados nacionais europeus absolutistas, que como eram chamados naquele momento, então começaram a espraiar a sua dominação para outros continentes. Então, a sua influência se expandiu tanto que, claro, sabemos que os países que foram ali colonizados pelos europeus, pelos países europeus, tiveram por muito tempo ali aquele papel de submissão às suas metrópoles europeias e foram extremamente exploradas por isso. Então, tenha em mente que quando nós falamos daqueles dois conceitos de mundo velho, mundo antigo, nós estamos falando de Europa, e quando nós falamos de novo mundo, nós estamos falando principalmente, tá, do continente americano. Claro que existem também outros continentes que sofreram com essa questão da dominação europeia, tá bom? Mas nós vamos estudar aspectos importantes também dentro do momento chamado de Idade Média até o processo de transição para a Idade Moderna. Por quê? Porque é nesse interim de transição de uma fase histórica para outra que nós vamos entender um pouco aí sobre a questão do surgimento do capitalismo, tá bom? Como também é nesse interim aí que a gente vê, por exemplo, o surgimento do Renascimento, do Iluminismo e algumas outras coisas. Então é importante a gente entender um pouco sobre o conceito de Idade Média, o que acontecia, a estrutura social, para a gente entender também o funcionamento, tá, da Idade Moderna, da estrutura social que estava estabelecida dentro da Idade Moderna também. Ok? Então vamos lá ao nosso texto. Durante a Idade Média, pôde-se observar o processo de enfraquecimento do poder dos reis e, consequentemente, o esfacelamento do seu controle político e econômico. Podemos dizer que o poder era descentralizado das mãos dos monarcas. No entanto, na mesma medida em que os reis perderam seu poder, outras figuras importantes surgiram dentro dos chamados feudos. Essas figuras de poder eram chamados senhores feudais. Então, volta aqui para mim agora, como dizia um outro professor amigo meu, professor Clício, agora olhando aqui nos meus olhos, não são azuis como o da professora Sara, mas preste atenção aqui em mim.
Quando nós falamos que o poder dentro da Idade Média ele era fragmentado, ele era esfacelado, dividido, nós estamos falando realmente o que isso quer dizer. Então, digamos assim, a Europa, durante a Idade Média, tinha os reinos? Tinha a figura do rei? Sim, tinha a figura do rei durante a Idade Média. No entanto, lembremos que houveram a chegada dos povos bárbaros ainda no final, né, da Idade Média, tudo mais, ali que, na verdade, no início da Idade Média que causa o rompimento ali do Império Romano, certo? Com isso nós tivemos a ascensão dos reis francos e por aí vai. No entanto, durante a Idade Média nós tivemos ali também diversos problemas que trouxeram a questão da falta de alimento, a questão de doenças como, por exemplo, a peste negra, tá? Então, tudo isso vai acabar gerando o enfraquecimento do poder dos reis, principalmente a continuidade de levas migracionais dos chamados povos bárbaros, tá bom? Lembrando que os povos bárbaros eram principalmente aqueles inicialmente que tinham cultura e língua diferente dos romanos, mas que mais tarde, qualquer povo que não seja ali originário dessa região ocidental da Europa, né, vai ser chamado de povos bárbaros. Então vinham povos do norte, de várias outras regiões, até inclusive a presença de alguns povos vindo das regiões asiáticas, mas esse não é o foco do momento. A questão é que o medo intenso que as pessoas tinham, as pessoas que viviam nessas cidades medievais tinham tanto medo de se chegar, uma leva migracional desses povos bárbaros, o medo de morrer, o medo de serem saqueados, de ter suas plantações arrasadas, era tão grande que, adivinha, eles começaram a se isolar em faixas de terras ali pequenas, menores do que as cidades. Então, houve um processo de migração urbana, tá? Ou seja, as pessoas saíram da cidade e foram para o campo, chamado êxodo urbano, tá? É o contrário do êxodo rural. O êxodo rural é quando as pessoas saem do campo e migram para as cidades. Mas nesse momento, nós tivemos o processo de migração aí da cidade para o campo. Então, nós tivemos um êxodo urbano. As pessoas fugiram das cidades e foram para os campos. Mas, adivinha onde essas pessoas foram acabar estacionando? Elas foram se acomodar justamente nas terras que pertenciam a quem? A nobreza, as pessoas que tinham mais posses. Mas elas não vão chegar simplesmente ali e morar de graça, não. Elas estarão sujeitas a diversos mandos e desmandos desses donos das terras. Ou seja, eles tinham que principalmente produzir, e grande parte dessa produção que era obtida ali nesses campos que pertenciam a esse dono dessas terras, ia para onde? Para as mãos dele. Então, quando nós falamos em feudo, nós estamos falando de quê? De uma faixa de terra ali que pertence a um nobre, tem um único dono, e que, por conta desse processo contínuo de migração das pessoas da cidade para o campo, terão uma tendência a serem autossuficientes, porque eles vão ter que procurar ali produzir suas roupas, seus alimentos, o serviço do ferreiro, do sapateiro, tudo tem que ser obtido ali dentro para evitar a entrada de estrangeiros ou a saída deles para algum outro lugar, para evitar os ataques de quem, principalmente ainda nesse início dos chamados povos bárbaros. Mas a grande questão que nós temos que observar aí para associar o processo de enfraquecimento do poder real é que, uma vez que estava estabelecido esse sistema de feudos dentro da Europa, adivinham o que iria acontecer? Cada senhor feudal, ou seja, o nobre que era dono daquela terra, agia como se fosse o rei dentro do seu próprio feudo. Então ele mandava, desmandava, e as ordens que o rei dava em qualquer lugar onde ele estivesse ali, não importava. Importava dentro de cada feudo a ordem dada pelo próprio senhor feudal responsável por aquele feudo. Então, o que vai acontecer? Uma vez que as ordens do rei não importam mais, adivinha? Cada vez menos importância esses reis vão ter. É só justamente com a virada, né, da Idade Média para a Idade Moderna e o reavivamento das cidades e o surgimento de uma classe importantíssima aí que nós vamos ver um pouco mais tarde, da chamada burguesia, é que os reis vão começar novamente a concentrar poder
nas suas mãos. Mas nesse momento, a grande sacada dos feudos, para o esfacelamento, ou seja, a divisão do poder do rei e enfraquecimento, é que as ordens dele não importam mais. Importa o quê? Obedecer o chefe, o rei, ou melhor, o senhor feudal, um novo rei, né? Então, cada senhor feudal agia como rei dentro de seu próprio feudo, ok? Continuando o nosso texto. Durante a Idade Média, a forma de se medir a riqueza dos homens e das instituições era a terra, ou seja, quanto mais terras alguém possuísse, mais rico ele era. Então, nós vamos aí rapidinho dar uma observada numa imagem, que eu quero que vocês observem comigo para entender essa dinâmica. Okay? Então, aqui na imagem, nós temos um feudo. Então, vocês observam aí que é uma região de terra, né? Nós temos a terra, e que essa terra é dividida em diversas partes, ok? Então, observe que aqui nós temos um castelo, que é onde esse senhor feudal, que é o dono de todas essas terras, tá? Então, todas essas terras aqui pertencem a quem? Ao senhor feudal que mora no castelo. E que as outras partes também, né, estão divididas especificamente entre quem vai trabalhar, né, nessas terras para produzir o sustento delas e também do senhor feudal. Nós temos pastagens aqui, no chamado manso senhorial, né? Você vê então que toda essa parte aqui, ela é de uso exclusivo apenas do senhor feudal. Então, por isso que é manso senhorial. Esse manso está se referindo ao que? A uma área específica do senhor. E essa aqui, ó, manso comunal, manso servil, não é? E as outras áreas também aqui, ó, igreja, cemitério e pastos. Esses pastos eram de uso comum. No entanto, nós temos que observar algumas questões que são importantes dentro da estrutura desse feudo. Esse manso senhorial, como eu disse antes, era de uso exclusivo do senhor feudal. Então, qualquer outra pessoa que não fosse família desse senhor feudal ou não tivesse a permissão dele, não poderia entrar, tá, para usufruir de nada dessas terras, tá? Ninguém pode nem entrar nos bosques para caçar, não pode colher nada, a não ser que seja com a permissão do dono das terras, que era quem? O senhor feudal. No entanto, nós temos aqui também a chamado manso comunal das plantações, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa era uma área comum, onde todas as pessoas que serviam ali poderiam entrar, utilizar as terras e tudo mais. E aqui, ó, na casa dos servos, eles também tinham essa opção de fazer suas pequenas produções. No entanto, nós temos que lembrar também que todas essas áreas aqui que são cultivadas, também são cultivadas aqui e também aqui. E adivinha quem é que faz todo esse trabalho? São os servos. Os servos cultivam tanto em suas plantações do manso servil, quanto do manso comunal, quanto do manso senhorial. Na verdade, na maior parte do ano, esses servos passavam trabalhando no manso senhorial e tinham pouquíssimo tempo para trabalhar nas suas próprias plantações. Então, além de eles cuidarem das plantações do senhor no manso senhorial, né, de onde ele tirava o seu sustento, tudo era produzido para ele exclusivamente, ele também ainda recebia parte da produção que era retirada do manso comunal, né, e do manso servil. Ou seja, basicamente, esses servos trabalhavam nos feudos para ter um salário de miséria, ou melhor, não tinham salário. Eles pagavam o direito para permanecer nas terras do senhor feudal com o seu trabalho, né, trabalho e a produção de quê? De produtos agrícolas. Então, na verdade, esse senhor feudal acabava trazendo para si tudo, basicamente tudo. Além de que, nesse momento, o comércio não existia, tá? Não vou dizer não, nós vamos deixar isso
muito extremo, mas praticamente não existia. Porque nós vamos ver que com o passar do tempo, o que o feudo produz para si não vai ser suficiente, mas pelo menos se tentava que eles fossem autossuficientes, mas com o passar do tempo vai ser necessário que esses feudos comecem a exercer trocas com outros feudos de produtos por outros produtos e não moedas ainda. As moedas vão surgir um pouco mais para frente e vão ser de extrema importância, tanto no processo monetário ali de crescimento econômico, como também para o processo de fortalecimento do poder dos reis, o surgimento das moedas, ok? Mas nesse momento, essa é a configuração do feudo, ou seja, um nobre que detém posse de uma grande área de terra, que permite que as pessoas que fugiram da cidade com medo das invasões venham, entrem ali. Claro que não existiam só pessoas da cidade, mas também os camponeses que já habitavam o campo também. Então a massa populacional, tanto da cidade quanto do campo, vai se concentrar dentro desses feudos, tá bom? E eles têm que pagar o direito de permanecer nessas terras com o seu trabalho, sendo que o senhor feudal que habita aqui dentro desse castelo é quem comanda tudo com mãos de ferro, como se fosse um rei dentro do seu próprio espaço, tá ok? Então é importante a gente entender essa questão. Então, por conta desse autoritarismo, desse poder que existe dentro, né, dos feudos, especificamente na mão dos senhores feudais, é que a figura dos reis começa a perder poder. Porque nós temos que lembrar também que durante o processo de composição da Idade Média, nós tínhamos ali o comitatus, não é? E aqueles juramentos de fidelidade que existiam entre os nobres. Então, por convenção, por tradição, os reis e esses senhores feudais que também eram os nobres estariam ali ligados por juramento de fidelidade, mas muitas vezes, por conta dos problemas e, claro, do desprestígio que os reis acabaram trazendo sobre si, dentro desse período, eles acabavam não sendo atendidos quando pediam socorro de quem? Dos outros nobres que estavam ali nos seus feudos bem relaxados. Então, o rei começa a perder cada vez mais importância, ok? Vamos continuar o nosso texto. A estrutura da sociedade feudal era estamental e fortemente marcada pela religião. Agora, professor, o que significa esse termo estamental que o senhor está falando? Nós já vimos também na aula de ontem, mas o que significa estamental? Quando nós falamos numa sociedade estamental, nós estamos falando de uma sociedade que não permite mobilidade social. Espera aí, professor, o senhor tirou de uma palavra difícil para jogar um outro termo difícil? Não, gente, não é isso, não. A intenção não é essa. Então, a falta de mobilidade social e sociedade estamental, elas querem dizer que se você nasceu camponês, você nunca vai poder ser um nobre. Mesmo que você, sendo camponês, enriqueceu de alguma forma, sei lá, achou uma mina de ouro, hipoteticamente, tá? Porque tudo que era achado nas terras pertencia a quem? Ao dono das terras, ao senhor feudal, e não a quem achou, né? O camponês podia achar o que ele quisesse. Mas hipoteticamente, imagina comigo, que você, como camponês, de repente achou uma mina de metais preciosos. E mesmo que você conseguisse os direitos sobre ela, de vender, de ficar rico, você nunca ganharia o título de nobreza, porque esses títulos vinham de acordo com o nascimento, na classe social que você nasceu. Então, o filho de nobre, por mais que ele perdesse tudo, ficasse pobre, ele nunca deixaria de ser nobre, porque ele tinha nascido, vamos dizer assim, aquele ditado, né, com sangue azul. Então, por mais que um camponês conseguisse enriquecer o que ele pudesse, o máximo que ele conseguisse, ele nunca deixaria de ser camponês, permaneceria na mesma classe social. Então, quando nós falamos em sociedade estamental, nós estamos falando de uma sociedade que não permite que uma pessoa mude de uma classe social para uma outra mais elevada. Por quê?
porque não é interessante para quem está no poder deixar que quem está embaixo suba ao mesmo nível que ele, porque eles são considerados desclassificados, desqualificados para estar ali frequentando os mesmos lugares, para estar na mesma posição social que eles, tá? E ainda outra característica da sociedade feudal que nós acabamos de ver aí, que ela era fortemente marcada pela religião. Por quê? Porque é justamente durante esse período da chamada Idade Média que a Igreja Católica, tá, vai ganhar grande força. Porque durante ainda a Idade Média, o que dominava o pensamento das pessoas de modo geral, a cultura, a produção de qualquer forma de cultura, era a religião. E tudo ainda era explicado pelo senso comum através da religião. Lembra que é durante a Idade Moderna, né, que nós vamos ver o surgimento da questão do iluminismo e da utilização da razão para explicar as causas das coisas, por que elas acontecem. Então, olha só no nosso texto que vamos ver agora aí, ó, que por conta desse grande crescimento que a Igreja Católica teve, ela passou também a ser detentora de grande parte das terras da Europa naquele momento, tanto por doações ou como por heranças também. A Igreja Católica, além de receber as doações de terra, acabava também tomando, né, grande parte dos bens que essas famílias que faziam parte dela, porventura, pudessem possuir. Até porque sabemos que quem está dentro da igreja não pode contrair matrimônio, não tem herdeiros, então, por conta disso, porventura, qualquer bem que eles viessem a deixar, a igreja acabava assumindo o controle desses bens materiais. Então, nesse momento, a Igreja Católica vai ganhar um apelido que vai ser o quê? De uma grande senhora feudal, porque ela passou a ser detentora de grande parte das terras europeias durante a Idade Média. Continuando, vamos lá? Então, no entanto, com a desestabilização e desintegração da Idade Média a partir do século XI e o início da transição para a Idade Moderna, o sistema de produção feudal ligado diretamente à terra vai paulatinamente sendo substituído pelo modo de produção capitalista. Observa aí, ó, que nós estamos falando nessa parte do texto sobre uma característica importante da Idade Média, que é a produção, ou seja, a economia da Idade Média tinha como fator principal a produção agrícola, ou seja, tudo que é produzido ali na terra, ok? Então, isso é um grande aspecto que marca principalmente essa parte da Idade Média. Então, produção de milho, de cevada, de arroz, de trigo, de centeio, é o que há de mais moderno dentro da Idade Média naquele momento. É trabalhar a terra. Então, nós vamos ter, por exemplo, desenvolvimento de instrumentos que facilitavam a vida do homem para quê? Para trabalhar, para arar, para produzir mais dentro dessa terra. Vamos ter, por exemplo, também o sistema de rotação trienal dos campos, onde você usa uma parte do ano essa parte, quando você termina a produção você vai para outra, porque aquela terra já descansou e você pode produzir nela de novo. Depois vai para uma terceira parte do campo e assim você vai fazendo rotação, ó, trocando de terras para manter alto nível da produção dentro desses campos. Então, por isso é chamado de rotação trienal, tá? Então, você deixa ali uma parte dessa terra descansando por algum tempo, para garantir que ela se fortaleça novamente e você possa voltar a produzir. Continuando o nosso texto, para que tal transição ocorresse, alguns fatores foram de fundamental importância. Entre eles destacamos as cruzadas, que eram empreendidas pelos reis naquele momento para quê? Para libertar a Europa, tá? da interferência, né, dos chamados povos mouros, ali, dos muçulmanos, dos chamados povos que não tinham a fé dos infiéis muçulmanos que estavam dentro ali naquele momento da Europa. Tanto que, por exemplo, isso vai acabar resultando no surgimento de novos estados nacionais, como, por exemplo, a Espanha vai surgir a partir daí, tá? Né, com a junção de reis e tudo mais, que lutavam contra esses infiéis, ok? Então, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento, né, da Europa, porque isso vai garantir a retomada de terras desses ditos infiéis, e que vai acabar também ampliando a rede de comércio dentro da Europa. Então, as cruzadas,
eram organizados grupos militares que iam em direção aonde esses muçulmanos estavam ali ocupando e lutavam mesmo até a morte. Claro que os soldados que conseguiam voltar dessas empreitadas recebiam grandes recompensas dos reis. No entanto, com o passar do tempo, essas cruzadas exigiram tanta mão de obra, tantos soldados, que eles começaram a incorporar no exército até mesmo pessoas de classe pobre, nascidos em classes mais baixas, porque até esse momento, antes dessa necessidade de soldados, adivinha, apenas pessoas nascidas em classes nobres poderiam integrar o exército. Mas, com o avanço das guerras das cruzadas, isso tendeu a mudar. Então, houve necessidade de acumular pessoas de classes sociais mais baixas, até mesmo dentro do exército, ok? Outro ponto que nós podemos ver aí é o chamado processo de acumulação primitiva do capital. E o que é isso, minha gente? Nós não falamos que as terras estavam nas mãos de poucas pessoas, os nobres que eram os donos dos feudos, então adivinha? Então é justamente essa pequena parcela da população que detinha os meios de produção naquele momento dentro da Idade Média, que também vai começar a acumular as grandes riquezas em suas mãos. E essa riqueza acumulada vai ser muito importante para que depois, um pouco mais à frente, houvesse o processo de desenvolvimento tecnológico que vai se transformar na chamada Revolução Industrial. E o que é essa Revolução Industrial? É justamente o surgimento das primeiras máquinas que começarão a fazer o trabalho no lugar do ser humano. Não de modo automatizado como hoje, né? Mas o surgimento das primeiras máquinas a vapor, ok? Outro ponto que nós temos aí também é o surgimento da sociedade burguesa e do trabalho assalariado. Essa sociedade burguesa, sim, esse nome está associado aos burgos que foram construídos durante a Idade Média ainda a fim de evitar a invasão dos povos bárbaros. Então, ao redor daqueles feudos que a gente viu, aquela estrutura mais cedo, eram construídos muros muito altos e as pessoas ficaram sem ter como construir umas casas nas áreas porque elas tinham que ser cultivadas. Então, adivinha? As pessoas começaram a construir suas casas ali encostadas dos burgos. Os burgos eram esses muros muito altos. Então, quem morava nos burgos, ou seja, colado ali no muro, era chamado de burguês. Mas, com o passar do tempo, essa classe chamada de burguesia vai ganhar essa nova nomenclatura ali, associada não a quem mora encostado do burgo, mas quem estava enriquecendo. Era uma classe emergente que estava ganhando muita visibilidade e, claro, muito dinheiro com os negócios, ali com o comércio que estava ressurgindo naquele momento. Continuando nossa aula, vamos lá, nossa próxima parte do texto. Então aqui, eu tenho para vocês algumas imagens que são muito importantes também para a gente entender, que é a questão das moedas, né, que eu tinha comentado com vocês, que as moedas seriam muito importantes para o refortalecimento do poder dos reis e também para a composição, né, da Europa moderna nesse momento. Então nós temos aqui dinheiro, moeda, porque adivinha, quando se tinha que passar de um feudo para o outro, esses comerciantes que estavam começando a surgir, né, para realizar comércio, o que acontecia? Eles tinham que pagar altos impostos e em moedas diferentes. Então, eles correram pedindo ajuda do rei, e o rei, naquele momento, foi capaz de começar a unificar também as moedas. Um só tipo de moeda deveria circular entre os diversos feudos, entre as diversas terras, e isso facilitava os negócios desses comerciantes, como também trouxe a estima, né, desse rei por parte dos burgueses ali, que começaram a apoiá-lo em diversos empreendimentos que futuramente resultarão nas chamadas grandes navegações. Eu trouxe um pequeno texto aqui para vocês de Comparato 2011 para a gente compartilhar. Vamos ver? Ora, o espírito material do capitalismo, para usarmos novamente a expressão consagrada de Max Weber, consiste, como Karl Marx bem advertiu, em tudo transformar em mercadoria, bens, ofícios públicos, concessões administrativas e até pessoas. Lembram da escravidão? Né? Principalmente aqui no nosso continente americano, que foi muito grande o comércio de pessoas. Então, até pessoas foram transformadas em mercadorias. E nesse momento que nós estamos falando, nós vamos ver o processo de reaquecimento do mercado. Tá? O surgimento de cidades a partir de feiras, né? Então os produtos começaram a circular muito mais ainda nesse período final da Idade Média para início da Idade Moderna. Então,
como os trabalhadores assalariados ou os consumidores. Então, o texto de Comparata 2011, página 256, traz para a gente um pouco dessa ideia do que esse capitalismo vem trazendo de mudanças. Então, o trabalho, que na Idade Média era diretamente ligado à produção agrária, o trabalho na terra, adivinha? Com o processo da Revolução Industrial e o surgimento das máquinas, o trabalho vai começar a se acumular na cidade dentro das primeiras fábricas. Então, quando nós falamos daquele processo de acumulação primitiva da capital, não foi só simplesmente juntar dinheiro para construir e investir na construção de máquinas e de fábricas, mas também consistiu no processo de fazer com que aquelas pessoas que estavam no campo perdessem suas terras e fossem obrigadas a ir para as cidades trabalhar dentro das fábricas. Então, rapidamente, algumas premissas do capitalismo. O primeiro deles é propriedade privada dos meios de produção, ou seja, pouquíssimas pessoas tinham o direito de posse sobre esses meios de produção. Eles não eram de uso comum, era do dono da fábrica e pronto, acabou-se. Transformação das forças de trabalho em mercadorias. Ou seja, se antes eu dava o produto que eu produzia para o senhor daquelas terras, agora dentro das fábricas, eu tenho que vender meu tempo, tá? Para trabalhar manipulando as máquinas ali. Então, a força de trabalho que eu tenho dentro das fábricas agora vai valer um salário. Até porque nós vamos ver também aí o processo de surgimento do trabalho assalariado, ok? E, claro, a acumulação e mais a acumulação de capital. Para quem? Nas mãos do dono dos meios de produção, ou seja, para o dono das fábricas. E agora eu quero convidá-los, ou melhor, nós queremos convidá-los para aquele momento importante, exato, que se chama intervalo. Até daqui a pouco, gente. Voltem para a sala assim que tocar a campa de volta, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.